Vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor no livro de Jonas. Antes disso, quero fazer uma oração com vocês. Pelos dizimistas e ofertantes, amém? Pela palavra que iremos ouvir. Senhor, queremos agradecer a Ti por cada irmão que dizimou e ofertou nessa casa de oração. Que o Senhor venha abençoá-los de forma sobrenatural, porque é graças a eles, Pai, o suor do trabalho deles. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, faz com que as portas desse lugar estejam abertas, faz com que a energia seja paga, faz com que a água, Senhor, seja paga. Por isso, Jesus, nós pedimos ao Senhor, abençoa a vida desse irmão que tem sido fiel com essa obra e tem sido sustentador dessa obra, Pai, em nome de Jesus. Oramos também por nossas vidas, queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso coração. Eu quero repreender toda distração maligna, Senhor, que essa palavra ela crie raiz no nosso coração e ela cresça e dê frutos para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Jonas, a gente lê o capítulo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês o versículo 12. Jonas capítulo 1, versículo 12. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus, vamos ler? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Versículo 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Versículo 15. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Você pode se assentar? Eu tenho certeza que, se não todos, mas a maioria aqui já ouviu falar sobre Jonas, não é verdade? Principalmente as criancinhas, né? Que Jonas foi engolido pela baleia, né? Que a Bíblia não fala que é uma baleia. Mas aí a gente traz para os dias de hoje. O peixe maior que a gente conhece é a baleia, né? Então a Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe. Então vamos frisar o porquê que a tempestade ela veio sobre aquele barco e o porquê que Jonas foi engolido 3 dias e 3 noites, ficou ali no ventre daquele grande peixe. Muitos de nós conhecemos essa história e nós dizemos o seguinte: Jonas, ele foi covarde. Ele fugiu da presença de Deus, porque é isso que os capítulos anteriores diz, que Jonas ouviu a voz do Senhor, o Senhor lhe deu um comando e para que ele fosse para Nínive, só que ele pegou o caminho contrário. Ele foi para outra cidade, e aí ele encontrou uma embarcação, pagou a passagem, tirou do seu bolso, pagou a passagem, tudo isso para sair da presença de Deus. E a gente se pergunta, pode alguém sair da presença de Deus? Claro que pode, fazendo o que Jonas fez, não cumprindo o desejo do Senhor e não cumprindo a vontade do Senhor. Jonas estava indo em caminho contrário porque ele não queria cumprir a vontade do Senhor. E por que Jonas não queria cumprir a vontade do Senhor? Lá no capítulo 4,
no capítulo final do livro de Jonas, a gente vai descobrir, Jonas fica irado com Deus. Jonas diz o seguinte: Deus, ainda em casa eu sabia, porque Deus, queridos, não mandou Jonas naquele lugar para profetizar a favor daquele povo. Deus mandou Jonas ir naquele lugar para profetizar a destruição, dizer para aquele povo: olha, daqui a 40 dias o Senhor vai destruir Nínive. Se arrependam. E aí, sabe a fúria de Jonas qual era? A fúria de Jonas por ter feito ele fugir era que o seguinte: ele falou para Deus no capítulo 4, Senhor, ainda lá em casa eu sabia que isso ia acontecer. Eu ia pregar para esse povo, o povo ia se arrepender e o Senhor ia cessar a sua ira. Então a fuga de Jonas é porque ele conhecia Deus e ele sabia que se aquele povo se arrependesse do mal, se arrependesse do pecado, o Senhor ia ouvir a voz daquele povo. Mas vamos frisar duas questões aqui da história de Jonas. Primeiro, Jonas que foge da presença de Deus. E eu e você conhecemos muitos Jonas que fogem da presença de Deus. Como assim? Deus mandou pregar e ele não foi? Também. Mas fugindo do chamado do Senhor, daquilo que o Senhor o fez e o ordenou fazer. Irmão, por que você louvou? Porque eu, irmãos, vou confessar para vocês, eu sou Jonas muitas vezes. Muitas vezes. Eu vou confessar para vocês que eu prefiro pregar, eu prefiro orar, eu prefiro estar no meio dos irmãos, fazendo missões nos interiores. Mas se Deus me mandar louvar, eu não prefiro. Aí eu sou Jonas. Por quê? Porque eu estou querendo que o meu desejo se realize primeiro. Quantas vezes eu já orei dizendo: Deus, mas eu prefiro pregar. E o Espírito Santo fala: mas eu quero que você cante. E aí eu vou cantar como eu cantei hoje aqui. Aí eu falo: ah, Jesus, não gostei. Várias vezes fui repreendida pelo pastor, pela pastora, justamente pelo fato de não é sobre mim. Não é sobre o que se eu vou gostar ou não, é sobre o que Deus quer fazer através da minha vida. Então, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou para mim: você precisa deixar de ser Jonas. E eu falei: Jesus, eu não posso ir diante dos meus irmãos, lançar uma palavra sobre eles e no final eu me comportar igual Jonas. Aí eu falei assim: Espírito Santo, a partir de hoje, não vou mais ser como Jonas. Não vai ser como eu quero. Porque Jonas queria que Deus levasse a destruição para o povo de Nínive. Eu quero que Deus me use da forma que eu quero, da forma que eu gosto, não da forma que o Senhor quer. Amém, queridos? Se você se identifica com essa palavra, assim como eu me identifiquei, glória a Deus. Mas se você não se identifica, eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Então Jonas ouviu a palavra do Senhor ali no capítulo 1. O que é que ele faz? Ele foge para outro lado e ele prefere pagar uma passagem do seu bolso, ele prefere gastar os seus recursos para fugir da presença de Deus. E o que a palavra diz mais adiante? Que Deus entra Jonas entra no barco e ali ele vai para o porão do barco e o que Jonas faz? Dorme. E a gente conhece alguém que também dormiu em uma embarcação, só que em uma situação diferente. Aí a gente imagina o seguinte: a palavra do Senhor diz que a tempestade era tão grande, mas tão grande, que parecia que o barco ia se torar ao meio. De tão forte que era aquele vento, de tão forte que era a fúria do mar. Enquanto tudo isso acontecia, eu imagino que água entrando dentro do barco, eu imagino que barulho acontecendo dentro do barco, porque a palavra do Senhor diz que a embarcação quase se parte ao meio. O que é que Jonas está fazendo? Dormindo. Aí a gente diz assim: não, Jonas está dormindo porque ele foi igual a Jesus, estava descansando no Senhor. Mas uma pessoa que foge da presença de Deus, quando ela dorme, ela não está descansando no Senhor. Sabe o que Jonas estava fazendo? Ele estava fazendo justamente como eu e você muitas das vezes. A gente dorme, a gente fecha os olhos enquanto a tempestade está lá fora.
E as pessoas que estão dentro da embarcação junto conosco, elas estão perecendo. Porque aqueles homens estavam desesperados. Eles clamavam por um Deus aqui, clamavam por outro Deus ali. Eles tentavam descobrir o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que era aquilo. A palavra do Senhor diz que o capitão daquela embarcação ficou assustado. Imagine, querido, aqueles homens, com certeza. Eles eram acostumados com o mar. E eles ficaram perplexos. Eles ficaram apavorados diante daquela tempestade a qual eles provavelmente nunca tinham enfrentado. E a palavra do Senhor diz que eles estão ali na luta e eles vão lá e acordam Jonas. E Jonas se acorda no meio da tempestade, no meio do desespero, a qual Jonas estava dormindo. Sabe, quantas das vezes a gente fecha os olhos, a gente dorme o sono, não do descanso no Senhor, mas o sono da negligência que Jonas estava dormindo. Sabe, o sono da negligência, da pessoa que pensa em si mesmo. Jonas, nesse momento, estava pensando só nele. O que ele queria era fugir, bem para longe, para que Deus enviasse outra pessoa, que Deus procure outra pessoa, porque eu não vou lá não. Eu não vou lá não. Queridos, a palavra do Senhor diz que Nínive era uma cidade tão grande que para percorrer ela toda, ele precisava de 3 dias. De tão grande que Nínive era. Olha a missão de Jonas. Aquelas pessoas, elas se renderam aos pés do Senhor quando Jonas decidiu ouvir a voz do Senhor pela segunda vez. E é isso que a palavra do Senhor diz. E Deus, pela segunda vez, fala com Jonas. E Jonas vai lá, aquele povo se arrepende. Queridos, a pregação de Jonas chegou até o rei. E aquilo que Jonas estava proclamando virou lei, virou decreto naquela cidade. Mas Jonas no início estava fazendo o quê? Fugindo. Ele preferia salvar sua pele. Ele preferia não percorrer 3 dias pregando em uma cidade para a salvação de crianças, de homens, de mulheres, de idosos. Ele preferia fugir. E enquanto Jonas fugia, as pessoas que estavam lá no barco com Jonas estavam perecendo. Não porque eles mereciam ou porque eles procuraram, mas porque Jonas era um fujão. E Jonas estava sofrendo as consequências daquilo que ele tinha escolhido. Sabe o que acontece quando eu e você a gente dorme o sono da negligência? As pessoas à nossa volta, elas vão perecendo. A tempestade chega na vida delas e a gente até vê, né? A gente até vê as lutas, vê uma luta aqui, uma luta ali. Aí no nosso inconsciente a gente diz, Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode fazer alguma coisa. Aí a gente vai no nosso quarto, dobra os nossos joelhos e diz, Deus faça alguma coisa. E Deus diz assim, vai lá e faz alguma coisa. Vai lá e profetiza, vai lá e impõe as mãos, vai lá e seja Cristo na vida daquela pessoa. Vai lá e leva uma palavra e diz que eu também sou o dono do mar e da tempestade. Mas a gente está como? Igual Jonas. Não, eu prefiro dormir um pouquinho aqui, fechar os olhos, até a embarcação chegar na outra cidade, para que eu esteja longe do propósito do Senhor o suficiente, porque sou covarde. Porque eu não quero ir. Porque não sei o que dizer. Porque, queridos, quando a palavra do Senhor diz que Deus chamou Jonas, Ele não disse o que Jonas tinha que dizer. Ele falou que Jonas teria que ir àquela cidade e pregar contra aquela cidade. No capítulo 2, Deus chama Jonas novamente e diz, Jonas, vai lá e diz isso, e isso, e isso. Na segunda vez, Deus instruiu Jonas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus, quando nos manda fazer alguma coisa, que Deus, quando nos manda realizar alguma coisa, você pode até procurar na sua mente e envolver seus talentos com isso e se perguntar, o que é que eu vou fazer? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Talvez você não vai encontrar a resposta. Sabe por quê? Porque o Deus que enviou você, o Deus que quer enviar você, é Ele quem vai te revelar e é Ele quem vai dizer para você o que você tem que fazer. Amém? Vamos continuar na história de Jonas. E Jonas vai com aqueles homens, e os homens desesperados, e nós lemos aqui uns versículos. E antes disso, queridos, os homens vão lá, acordam Jonas e dizem, olha o que está acontecendo, nas minhas palavras. E eles disseram assim para Jonas, você não está percebendo
E no versículo 7, então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por a desgraça que se abateu sobre nós. Você entende o que é isso? Jonas estava sendo tão covarde. Ele sabia, porque nos versículos depois desse, Jonas vai revelar para eles o que a gente leu: me lance ao mar, porque tudo isso se abateu por minha causa. Mas antes disso, antes daqueles homens lançarem a sorte e rezar, talvez, e orar para os deuses deles, para que revelasse o que estava acontecendo, Jonas estava quietinho. Enquanto Jonas pôde se esconder, ele se escondeu. Mas o que acontece é que aqueles homens lançam a sorte, e a sorte se abate em Jonas. Então eles perguntam para Jonas: por isso lhes perguntaram, versículo 8: diga-nos quem é responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual sua terra? A que povo você pertence? Depois que a sorte, queridos, foi lançada sobre Jonas, e ali eles descobriram que a culpa daquilo era de Jonas, o homem que estava dormindo, eles foram perguntar: de onde você veio? Quem você é? Quem está fazendo tudo isso? Eu imagino que aqueles homens estavam dizendo o seguinte: já oramos para os nossos deuses, ninguém deu a resposta. Quanto mais a gente ora para os nossos deuses, mais o mar se enfurece. E eles perguntam para Jonas: quem está fazendo isso? E Jonas vai responder o que a gente leu: me lance sobre o mar, porque eu sei quem está fazendo isso, e ele está fazendo isso por minha causa. E aqueles homens temendo a Deus, eles foram orar a Deus primeiro. E eles lutaram para não matar uma alma inocente. Olha o que Jonas fez. Fez homens lutarem. A palavra do Senhor diz que eles tentaram remar até a terra. Eles tentaram, mas não conseguiram. E aí eles oraram a Deus, pediram perdão pela alma inocente e lançaram Jonas no mar. Quando eles lançaram Jonas no mar, a tempestade acabou. A tempestade acabou. Tudo que estava acontecendo naquela embarcação era por conta de que Jonas estava desobedecendo a ordem de Deus, estava sendo negligente com aquilo que Deus falou para ele. Tudo que estava acontecendo naquela embarcação, a culpa era de Jonas, a consequência dele ser fujão. E aí nós sabemos, né? Deus envia o grande peixe. Por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso. E Jonas fica ali 3 dias e 3 noites. E nos versículos, nos capítulos que vão se aprofundar, nós vamos ler a oração de Jonas. E Jonas, na sua oração, ele fala das coisas que ele teve que enfrentar no mar. Queridos, coisas terríveis. Ele narra um pouquinho. E ali ele diz que ele lembrou do Senhor, da sua misericórdia. E no final, Jonas diz isso aqui, ó. Capítulo 2, versículo 9. Mas eu, com um cântico de graça, sabemos que Deus faz o peixe vomitar Jonas em terra. E aí Jonas vai até Nínive. E no capítulo 3 ele começa a pregar para aquela cidade. Queridos, quando Deus ordena algo para você, ele já preparou a terra. Ele já preparou o lugar, já preparou a situação. Ele quer que você vá lá e profetize vida. Ele quer que você vá lá e cumpra a ordem dele.
E ali Jonas chegou naquela cidade e ele começou a proclamar a palavra do Senhor. E ele começou a dizer para aquele povo se arrepender. E a palavra do Senhor diz que o povo ouviu Jonas. O povo ouviu Jonas porque ele tinha uma voz bonita. O povo ouviu Jonas porque ele gritava alto. Não, o povo ouviu Jonas porque o Senhor estava com ele. E o Senhor já tinha determinado a salvação para aquele povo. E Jonas foi, e Jonas proclamou a vontade de Deus ali. E sabe o que aconteceu? Enquanto Jonas pregava, o povo se arrependia, e o povo jejuava, e o povo vestia pano de saco, e o povo se rendia aos pés do Senhor, até chegar lá no grandão da cidade, no rei da cidade, no governador da cidade. E a palavra do Senhor diz que ele desceu do seu trono, se vestiu de pano de saco, se humilhou diante do Senhor, se arrependeu das suas maldades e fez um decreto que os animais daquela cidade, as crianças, todas as pessoas levantassem um jejum ao Senhor e deixassem as suas maldades. Você entende o que aconteceu? O quão tremendo foi para aquela cidade, para aquele povo que era numeroso, diante da obediência, quando Jonas decidiu obedecer ao Senhor, o que aconteceu na vida daquelas pessoas? Vocês percebem o que estava acontecendo na vida das pessoas que estavam no barco com Jonas, enquanto ele fugia da tempestade? Agora vocês percebem o que aconteceu na vida das pessoas a qual Jonas estava proclamando a vontade do Senhor, diante da presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor? Assim é a nossa vida. Assim também é a nossa vida, queridos. Quando nós decidimos dormir o sono da negligência, fugindo da presença do Senhor, se fingindo de doido, né? A gente se finge de doido. Não é comigo não, isso aí. Sabendo que Deus está falando conosco. Enquanto isso, ao nosso redor, na embarcação a qual nós estamos, as pessoas estão desesperadas, perecendo, sem saber o que fazer, sem saber o que está acontecendo. E a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não quer se levantar, porque a gente não acha que tem que ser desse jeito. E aí o povo perecendo. E a gente aqui, ó, igual Jonas. Mas aí, queridos, quando Deus determina nos dar outra oportunidade, Deus deu outra oportunidade para Jonas. Jonas se arrependeu. E quando Jonas foi cumprir a vontade do Senhor, o outro povo que estava em contato com Jonas recebeu a salvação. A palavra do Senhor diz que Deus teve misericórdia de Nínive e salvou aquele povo. E Deus cessou a sua ira. É isso que acontece. É isso que acontece quando nós fazemos a vontade de Deus. Deus chega até uma geração, chega até uma pessoa, a qual o pecado daquela pessoa já chegou até as narinas do Senhor. Mas Deus quer salvar, porque essa não é a promessa do Senhor? Não foi por isso que Jesus fez o sacrifício para a salvação da humanidade? Então, queridos, não fiquem pensando que Deus despreza o bêbado, o viciado, a prostituta. Despreza aquele, sabe, que está em pecado. Pelo contrário, ele está irado sim com o pecado, mas ele está como estava aqui com Nínive, querendo que alguém se levante, falando com alguém que conhece ele, para ir lá e proclamar a palavra do Senhor e determinar salvação na vida daquela pessoa, naquela casa. Deus quer chegar até essa pessoa, porque Ele quer fazer na vida dessa pessoa o que fez na vida do povo de Nínive. Salvou aquela cidade. Sabe o que iria acontecer com aquela cidade? Se Jonas não tivesse obedecido o Senhor, com um pouquinho de pressão, né? Jonas teve que sofrer um pouquinho de pressão, quase morreu. Sabe o que iria acontecer? Criança, jovem, adolescente, velho, adulto, homem, mulher, todo mundo ia ser destruído por causa de uma pessoa que não queria cumprir a vontade do Senhor. Por causa de uma pessoa que estava fugindo da vontade do Senhor para a vida dela. Então, queridos, nós temos que nos analisar e pensar
O que vale mais? A minha vontade ou a vontade de Deus? A minha vontade só leva o povo a sofrer. Só leva pessoas a pagar consequências por conta do meu erro. Mas a vontade de Deus salva uma geração. A vontade de Deus revelada sobre a minha vida salva um povo. E aqui no capítulo 4, como eu falei para vocês, Jonas, no versículo 1, olha o que Jonas disse. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Versículo 2, ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir de Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que pretendes castigar, mas depois arrepende-se. Versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas irado com o que Deus fez. Porque Deus mandou ele ir lá, lançar uma palavra de destruição. Mas ele mesmo conta aqui. Eu sabia, quando eu estava lá em casa, quando eu pensei em fugir, e quando eu chegasse naquela cidade, aquele povo mau, olha, Deus, aquele povo mau, aquele povo pecaminoso, quando eles começassem a se arrepender, o Senhor não ia mais destruir. Será que nós somos assim também, queridos? Será que nós olhamos para o mundo lá fora e a gente diz assim, não, essa pessoa aí não tem jeito não. Essa pessoa aí não merece não. Essa pessoa aí, deixe ela a si mesma. Deixe que no grande dia ela vai receber a sua recompensa. Eu vou por ali. Aquele caminho ali é melhor. Essa pessoa aqui, essa pessoa é a pior pessoa que eu conheço. Ela não merece estar na presença de Deus. E aí você deixa de pregar para ela. E aí você deixa de proclamar a salvação para aquela pessoa. Porque assim como Jonas, a gente acha que aquela pessoa não merece ter o que a gente tem. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o mesmo Deus que salvou Nínive, quando Jonas resolveu se levantar, é o mesmo Deus que quer salvar essa pessoa que eu e você conhece e diz, não merece. Merece não. Tem que morrer assim mesmo. Não, essa pessoa, podre demais. Mas se você olhar para dentro de você e você lembrar quem você era, talvez você vai descobrir que você era mais podre que essa pessoa. E o Senhor teve misericórdia da sua vida e a salvação do Senhor alcançou você. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que não faça acepção de pessoas. Sabe, queridos, aconteceu algumas coisas comigo. Eu comecei a orar para que o Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas. Não como, sabe, que ele não viesse como uma emoção. Mas eu comecei a perguntar, Espírito Santo, onde o Senhor está? Por que tanta tristeza nos nossos cultos? O Senhor está aqui? Aonde o Senhor está? E das 3 vezes em que eu comecei a orar assim, clamar ao Senhor assim, nas quintas-feiras, a primeira vez que eu orei, apareceu um menino aí na porta, que muita gente conhece. E ele ficou aí na porta, ele ficou olhando. E aí, eu conhecendo a história, fiquei com medo. Eu fiquei com medo, fiquei um pouco assim, aí fiquei olhando para ele, continuando orando, perguntando, Espírito Santo, aonde o Senhor está? E perguntando, e aquele menino olhava, e ele começou a olhar com um olhar de tristeza, aí ele olhava assim para cada irmão, aí no meu pensamento, fazer mal com alguém. Enquanto eu pensava isso, e eu orava, perguntando onde estava o Espírito Santo, ele falou para mim, eu estou justamente aqui. O meu coração se entristece, e eu anseio por essa vida. O meu anseio é por essa vida. Eu comecei a chorar. No outro domingo, em um domingo, eu comecei a orar e a pastora vai lembrar disso. Eu estava aí na porta e eu comecei a orar. Eu comecei a falar, Espírito Santo, manifeste. Aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? O Senhor está aqui.
E aí, queridos, apareceu. Ele ficou ali sentado um tempão. O Espírito Santo me mandou olhar. E ele falou assim: vá lá. A minha obra é essa. A obra que eu quero concretizar através da minha igreja é na vida dessa pessoa. E eu demorei, eu fiquei. Me fingi de doida, igual Jonas. Me fingi de doida. A pastora saiu daqui do altar, foi até aquela pessoa. Eu acho que ela orou por ela, deu um abraço naquela pessoa e voltou. E o Espírito Santo, a obra que eu quero realizar é essa. A obra que eu quero realizar é essa. E de novo eu orando, o Espírito Santo manifesta o seu poder. Manifesta o seu poder. Vocês lembram? Nos cultos, um até pela misericórdia queria, atrapalhar tudo. E aí o Espírito Santo me fez ter compaixão daqueles homens, dizendo: a obra que eu quero realizar é na vida desses. A obra que eu quero manifestar é na vida desses. Então, queridos, o Espírito Santo, ele não está preocupado se a gente vai pular. Porque a gente deveria pular sim. Porque a gente tem motivos. Nós estamos vivos de pé. Então a gente tem motivos de pular de alegria nos cultos, em adoração ao Senhor. Mas nós não podemos esquecer que a obra que o Espírito Santo quer concretizar é na vida daqueles que estão abandonados e abatidos. E aí aconteceu uma coisa comigo, eu já vou terminar. Eu não posso deixar de contar esse testemunho. Alguns de vocês conhecem um pouco da minha história, do que eu vivi, com o meu avô. E vocês sabem que houve um período em que eu odiava. Eu odiava a ponto de que a última pessoa que eu queria ver na minha frente era ele. Por situações que aconteceram comigo. E aí eu sabia que aquele sentimento ia me levar ao inferno e eu comecei a orar. E eu orava, queridos, eu dizia: Deus, eu não consigo perdoar, mas eu sei que eu tenho que perdoar, Espírito Santo, me ajuda. E eu pedi ajuda para o pastor e para a pastora, e eles foram me orientando. E eu com aquele sentimento ruim, queridos, era um sentimento tão ruim. E quando eu vi ele apontando ali, eu ia por aqui, porque eu não conseguia olhar de tanto ódio. E aí o Senhor fez a obra em mim, no meu coração. E ele limpou a minha alma, limpou o meu coração. E aí os dias foram passando, enquanto eu lembrava das coisas que aconteceram comigo naquela casa, já não me causava mais dor, mas me causava um sentimento de misericórdia por aquelas vidas. E o tempo foi passando, até um dia que o Espírito Santo falou o seguinte: você está vendo essas pessoas aqui? Vai chegar um dia em que você vai cuidar delas. Vai chegar um dia, e lembre-se disso, vai chegar um dia em que eles só vão ter você. E eu vou levantar você para entrar naquela casa, cuidar daquelas pessoas. Queridos, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E o Espírito Santo não é mentiroso. Sabe o que está acontecendo agora? É uma situação triste. Sabe, o meu avô está doente. Está muito doente. Mas o Senhor, ele faz com que o meu avô, dos próprios lábios dele, diga o seguinte: eu quero que você me ajude. Eu quero que você faça isso. Eu estou pensando em fazer isso aqui. O que você acha? Pedindo a minha opinião. Sabe, queridos, isso é a glória de Deus. A obra que o Espírito Santo fez na minha vida agora pode ser concretizada na vida daquelas pessoas. E eu sei o quanto aquelas pessoas, elas estão afundadas nas trevas. Então, jamais eu vou lançar fora ou ter a síndrome de Jonas em fugir, porque é difícil. Eu sei o que eu estou enfrentando. Eu sei a ameaça que eu estou enfrentando, mas eu também sei o Deus a qual eu sirvo, que quer ser revelado através da minha vida naquele lugar. E ali, queridos, eu não perdi a oportunidade. Eu fui lá, ele é padrinho, já vou terminar. Aí, pastor, vai orar pela nação, aleluia. Aí, deixa eu compartilhar isso aqui com os irmãos. As pernas dele estão muito inchadas, muito. As
as duas. Estava muito inchada. E ele estava sofrendo com muita dor. A gente acha que é um problema na próstata. Eu vou fazer exame para amanhã, glória a Deus. E aí eu cheguei, ele lá sentado na cama. E você sabe como é homem, né? Mulher, ela ainda expressa mais, mas homem fica ali, ó. E eu vendo o semblante de dor na cara, no rosto dele. Dona Terezinha estava comigo, o Eric. Eu entrei lá no quarto e falei, Maria, eu posso passar. Ele tem aquelas pomadas, não sei dizer o nome, doutorzinho, né, que fala. Eu posso passar isso aqui para relaxar a dor? Ele pode, minha filha. Sabe que eu aproveitei, queridos? Porque quando Deus nos planta em algum lugar, a gente tem que ser Deus naquele lugar. E a gente tem que ser o que Deus nos chamou para fazer. E ali, enquanto eu passava ali, eu repreendia. Falava, repreendo essa doença, repreendo esse inchaço. E passando e repreendendo. Mas eu estava repreendendo igual eu repreendo na igreja, clamando em voz alta. Não, porque eu sei, se eu fizer isso, é uma oportunidade que o inferno quer para escandalizar. Então, queridos, nós temos que usar as estratégias que Deus nos dá. Então, o que era que eu fazia? Ali repreendendo, falando, Jesus, o Senhor está me ouvindo. E ali repreendendo. Igual o Eric ora. Já viu o Eric orando? Viu o vídeo? Jesus. Assim, já viu? É assim que ele ora, era assim que eu estava orando. E ali, repreendendo, fui no sábado, no outro dia, visitá-lo. Quando eu cheguei lá, queridos, a perna qual eu estava orando estava desinchada. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, o Senhor manifestou o seu poder aqui. Pois Jesus, enquanto o Senhor me dá a oportunidade de estar nessa casa com essas pessoas, a tua palavra vai chegar. Eu vou profetizar a vida neste lugar. Eu vou profetizar a vida na vida daquelas pessoas. Porque eu sei que Deus está abrindo as portas. Querido, não se feche. Não feche os seus olhos para as portas que Deus está abrindo. Tem lugares que só você vai poder entrar. Tem lugares a qual só você vai poder tocar. Tem lugares a qual só a planta dos seus pés vai pisar. E através da sua vida a glória do Senhor será manifestada. E haverá salvação em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos lançar fora essa síndrome de Jonas. Sabe, acreditar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Não, o dom de Deus tem que ser revelado através da minha vida do jeito que eu quero. Não, é do jeito que o Senhor quer. Deus me chamou para cantar. Não gosto muito. Cante, queridos. Porque enquanto você vai fazendo a vontade de Deus, Deus vai revelando a unção dele através da sua vida. Não, Deus me chamou para pregar. Não gosto muito. Queridos, se esforce. Prega o evangelho. Porque a glória do Senhor vai ser manifestada através da sua vida. Deus me chamou para aquele lugar. Deus quer que eu levante as minhas mãos. Deus quer que eu profetize naquele lugar. Faça isso. Que na minha vida e na sua vida não se abata a síndrome de Jonas. A síndrome da negligência. Fechar os olhos, se fingir de doido e ir para outro lugar. Não. Vamos ser o Jonas que passou pela barriga do grande peixe. 3 dias e 3 noites. Olha o que Jonas teve que sofrer. Que eu e você não possam sofrer como Jonas sofreu. Sabe uma tempestade. Depois sofreu. Ele diz na oração, o Senhor me levou para as profundezas do mar. E ali eu sofri nas trevas daquele mar. Que na minha vida e na sua vida não tenha que acontecer isso. Para que nós venhamos cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Eu quero orar com você, Jesus. Aqui está a nossa vida, para que o Senhor manifeste a sua glória e manifeste a tua verdade. Senhor, eu repreendo todo espírito do medo, todo espírito de covardia. E eu clamo ao Senhor, Espírito de Deus, que é o Espírito forte, o Espírito de poder. Eu clamo pela tua unção, Espírito de Deus, que Ele esteja sobre nós e que nós sejamos pessoas que vamos largar fora a nossa covardia, lançar fora, Senhor, as nossas vontades e vamos deixar o Senhor cumprir a sua vontade e cumprir a sua vontade e vamos ser aqueles que vai revelar a
tua glória para uma geração, para um povo. Senhor, nós vamos ser aqueles que iremos se levantar e proclamar a tua palavra e o teu evangelho sem ter medo, sem ter, meu Deus e meu Pai, temor diante das situações, mesmo, Senhor, que o inferno mostre que aquele lugar, que aquelas pessoas já estão tomadas por ele e já são cavalos dele. Senhor, mesmo que o inferno se enfureça e se levante, meu Deus, dizendo que vai arrancar a nossa vida, que vai nos abater, que vai nos matar por mexer naquilo que ele diz que já é dele. Senhor, que isso não nos faça parar, que nós possamos lembrar que nós servimos ao Deus de Israel e até a morte pertence ao Senhor, e o Senhor é que dá a última palavra. Então, Senhor, eu profetizo sobre as nossas vidas nessa noite, que nenhum inferno nos faça recuar, que nenhum medo do inferno, dos principados da potestade, Senhor, nos faça recuar, porque o meu Deus, o nosso Deus é o Deus dos exércitos, e a tua palavra diz que o Senhor nunca perdeu uma guerra, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor é o grande, eu sou aquele que tem a autoridade de arrancar o pecado, de arrancar a origem do mal, e é o Senhor que ungiu as nossas mãos, ungiu os nossos pés, ungiu a nossa voz, e é através da nossa vida que o Senhor quer manifestar o teu poder. Senhor, manifeste o teu poder sobre as nossas vidas. Que essa palavra não seja esquecida por mim. Que essa palavra não seja esquecida pelos meus irmãos. E que eles chamem para si a autoridade do Senhor. E que eles chamem para si, meu Deus e meu Pai, as lutas e as guerras, dizendo: Senhor, eu sou a sua soldada. Eu sou o seu soldado. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir. Eu quero batalhar. Eu dou a minha vida em oferecimento ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. Senhor, mesmo que eu morra, mas eu morrerei proclamando a tua vontade na tua presença, dizendo que só o Senhor é Deus, dizendo que só o Senhor tem o poder, e dizendo: inferno recue, porque essa vida, essa alma, essa geração já foi comprada pelo sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. E passo a palavra para o pastor Elisvaldo. Amém. Irmãs, antes de o pastor orar, eu pedi para ele para me falar com as irmãs, né, com as mulheres, com as rosas. O próximo domingo é o culto de mulheres, e aí eu quero ver com vocês quem pode estar jejuando durante essa semana e orando. Né? Nós vamos levantar um clamor às 3 da manhã durante essa semana toda. Então, quem puder jejuar, amém. Mas pelo menos orar, eu quero poder contar com todas vocês. Né? Porque eu sei que algumas talvez não podem jejuar por estar tomando algum medicamento, mas eu quero pedir isso, tá bom? Nós vamos ouvir no domingo um testemunho, né, com a irmã Terezinha. Né, irmã Terezinha? Eu falei com a irmã Terezinha para ela pregar a palavra. E aí eu fui conversar com o pastor Elisvaldo, né? E aí ele falou: não, pede para ela contar um testemunho. E aí você vê um pregador. Mas aí eu vou estar pregando, mas nós vamos ouvir um testemunho com a nossa irmã Terezinha. Que eu creio que é uma bênção, né? Uma mulher de Deus que já viveu muitas experiências com o Senhor e tem muito a acrescentar na nossa vida também. Amém, irmãs? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Eu estava aqui, irmãos, eu estava pensando assim, a bandeira que eu arrumei, botar aqui para nós orar. Dá umas 10 bandeiras em uma só aqui.
É bandeira que não acaba mais aqui, viu? Olha aí que maravilha. Tira o oi, viu, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Tá dobrada. Se abrir aí, vai lá na porta fora. Aleluia. Glória a Deus. Graças. Vamos por aqui para a gente orar. Vamos orar, fazer a nossa oração. Mas eu estava aqui, irmãos, eu estava pensando algumas perguntas que eu fazia para Deus antes. Hoje eu consigo entender algumas, mas eu perguntava para Deus. Antigamente eu perguntava, quando estava na igreja congregando, falava: Deus, por que tantas pessoas, por que existe tantas pessoas que são capacitadas, por que existe tantas pessoas que são capazes, mas por que apesar de tanta capacidade, de tanta qualidade, elas não querem fazer a tua obra? Por que existem tantas pessoas, tantos crentes que congregam na igreja, que têm qualidade, que são pessoas boas, pessoas talentosas, mas elas não empenham no reino do Senhor? E eu ficava observando, e sempre quem realizava as coisas eram as pessoas que com menos talento pessoal, vamos dizer assim. Geralmente as pessoas com mais talento, com mais capacidade, elas não se empenhavam para realizar a obra de Deus. Eu não conseguia entender o porquê que pessoas com tanta facilidade para fazer as coisas não faziam, e pessoas que tinham mais dificuldade para realizar as coisas realizavam. Eu não compreendia. Hoje eu consigo compreender muitas questões, mas às vezes os cenários eles se repetem. Tem pessoas que têm muita capacidade, muita possibilidade e têm talento próprio, talento nato, mas às vezes, irmãos, sobra para aqueles que não têm tanta capacidade e talento, mas eles querem, eles têm vontade, eles têm sede de ver a obra de Deus avante. E às vezes a obra de Deus não caminha por aqueles que têm tanto talento, tanta capacidade nata. Caminha por aqueles que se esforçam para não deixar com que a obra de Deus se acabe ou a obra de Deus pare. Então, eu às vezes eu me perguntava isso, e hoje eu compreendo muitas coisas que muitas pessoas deixam se levar pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas vontades carnais, e isso sufoca o espírito dessas pessoas, e mesmo sendo talentosas, elas não conseguem desempenhar um trabalho de acordo com a qualidade que elas têm para o Senhor. Eu estou dizendo isso para dizer para você, não permita, como já foi pregado aqui, que isso aconteça na sua vida, não. Use o seu talento para o Senhor, use a sua qualidade para o Senhor, deixa as coisas negativas para lá, os pensamentos negativos, às vezes coisas desnecessárias, nós ficamos carregando, irmãos, e deixando com que isso sufoque a nossa alma, sufoque o nosso espírito. Eu aconselho você a fazer isso. Use o talento que você tem. Se você também não tem talento, observou uma necessidade, não deixe a obra de Deus parar. Por conta daqueles que têm talento e não querem realizar e não querem fazer, não deixe, faça, realize. Para você que tem talento, eu digo para você, use isso, use na obra de Deus, não deixe o tempo passar não. Você está envelhecendo, daqui a pouco você vai buscar força para fazer e não vai ter. Daqui a pouco você vai buscar talvez oportunidade para fazer e você não vai ter. Daqui a pouco, talvez, como foi dito aqui, você pode estar no ventre de um peixe clamando, buscando uma oportunidade e você não vai ter. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para usar o talento que você tem. Estou falando de talento pessoal, não estou nem falando de dom. Estou falando de talento. Então, aproveite para poder usar, porque você pode fazer a obra de Deus só com os talentos que você tem. Você pode realizar e muito a obra de Deus. Queria só falar isso. Vamos fazer uma oração, vamos orar, irmãos, pela nossa nação. Nós estamos orando, claro. Pastor, isso é por causa da política? Também.
Não vamos negar que não. Também. Por causa da política também. Ah, pastor, então quer dizer que você vota no Bolsonaro? Não precisa nem dizer. É só olhar lá no Ungidão que você vai ver lá o nome. Então é só olhar no Instagram, no Facebook, que você também vai ver. Então, não preciso nem dizer que eu voto. Votei e vou votar de novo. Estou falando aqui para você entender bem claro. Amém? Por que, pastor, que você vota? Eu voto porque eu entendo. É porque você gosta dele? Não. Não gosto dele, não. Não é questão de gostar. Eu voto porque eu entendo. Não é gostar de pessoas, irmãos. É gostar do projeto. Eu voto porque eu gosto do projeto. Qual é o projeto? O projeto, irmãos, de proteger. O projeto de proteger aquilo que o Senhor constituiu. Ah, mas não é evangélico. Eu falei aqui esses dias aqui. Deus usou Ciro e Ciro não era evangélico. Deus usou Ciro para libertar o povo de Israel da Babilônia. E ele não era israelita, ele não era judeu, não era nada disso, mas ele foi usado por Deus. Preste atenção aqui, por favor. Preste atenção aqui. Não, pastor, mas se falar isso causa divisão. Não, não causa divisão, não. Causa divisão, irmãos, na mente daqueles que estão sem querer ver, que estão sem querer enxergar, que não compreendem. Não, pastor, mas não pode falar de política na igreja. Sim, se nós não falarmos de política, irmãos, na igreja, nós vamos ser sufocados. A igreja do Senhor vai ser sufocada. Nós vimos aí, eu já disse, nós vimos aí na pandemia. Tudo isso não era preocupação com a saúde, não. Havia um propósito. Havia um propósito de instalar algo na marra, na força. Na força. Então nós temos que ficar atentos a essas coisas. Temos que, se nós, irmãos, não tivéssemos um governo que tivesse colocado o pé nas coisas, nós estaríamos muito pior numa época dessa. Digo para você, com certeza. Nós teríamos ficado presos dentro de casa, guardado e seguindo as ordens. Você só pode sair tal hora, você só pode andar tal hora, você só pode fazer isso. Daqui a pouco, irmãos, você só pode comprar o que nós queremos, só isso, só aquilo outro. Eu sei que isso vai chegar um tempo, isso vai chegar uma época que isso vai acontecer. Só que a igreja do Senhor ainda está aqui. Nós somos a igreja. E eu observo muito, irmãos, o caminho que a igreja está seguindo. Eu observo muito isso, o caminho. Se eu estou percebendo que a igreja está caminhando para um lado, você pode ter certeza que eu não vou para o outro. Porque a Bíblia diz que nós somos luz. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Então, é a igreja que direciona as coisas. É a igreja que mostra o rumo das coisas. Então, se eu estou vendo que a igreja está caminhando para um rumo, eu não vou para outro de jeito nenhum. Eu vou para o rumo que a igreja está indo. Porque é a igreja quem determina o rumo das coisas e dita o que vai acontecer aqui nessa terra. Então, a igreja está aqui. E a igreja está orando. Então, se Deus ele ouvir a oração da igreja, com certeza o Brasil vai continuar sendo, irmãos, um país de prosperidade. Isso que está escrito aqui na bandeira, ó, ordem e progresso, né? Ordem e progresso. Quando você vê falar, por exemplo, você vê essa palavra progresso, aí você vê falar de progressista, aí você fala assim, então é uma coisa boa, né? Progressistas, os progressistas são uma coisa boa. Mas sabe por que os progressistas não tem nada a ver com o progresso? Os progressistas, eles querem, sabe o quê? Eles querem a anarquia. Eles querem os casamentos de homens com homens, mulheres com mulheres. Eles querem a liberação das drogas. Eles querem essas coisas que eles querem. Então, os progressistas, eles querem isso. Sair daquilo que é tradicional e avançar para um novo campo mais avançado, onde fere os princípios da palavra de Deus. Então, não confunda o progresso da bandeira aqui nacional com os progressistas. Então, os progressistas, na realidade, eles querem, na realidade, a anarquia. Eles querem uma bagunça. Você quer saber o que é os progressistas? Vai algum dia em uma parada gay que você vai ver o que é. Fala assim, ó, vai ter uma parada gay. Aí você pega e vai lá, só para você ver, só para você entender o que é o progressismo. Só para você ver o que é que você vai visualizar lá. Você já foi, pastor? Eu nunca fui, não, mas passei. Passei, não tinha outra forma, eu tive que passar praticamente no meio de uma. Então você vê o que é o progressismo. Você vai entender o que é isso. Então, irmãos, eu sei que hoje as coisas andam um pouco perturbadas,
não é? Que não está se podendo nem falar dessas coisas, de tão vamos dizer assim, aprisionados que nós estamos. Mas eu quero dizer isso para você, não confunda não. Os progressistas, eles querem, irmãos, revogar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. E eles querem quebrar os princípios, é o que eu falei aqui ontem. Então, quanto mais princípios se quebrar, irmãos, mais distante de Deus, mais enfraquecida a nossa geração vai estar. Então é por isso que nós estamos orando pelo Brasil, para que Deus lhe faça o melhor na nossa nação, e nós vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós estamos orando ao Senhor mais uma vez. Estamos orando pela nossa nação, estamos orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil. A igreja do Senhor, meu Deus, está aqui na terra ainda, ela não saiu daqui. E se ela está aqui é porque ela tem um propósito ainda. Quando a igreja não tiver mais propósito aqui, o Senhor vai levar a tua igreja. O arrebatamento vai acontecer. Nós vamos ser tirados aqui da terra. Então a tua igreja tem uma função aqui ainda. E a função da tua igreja é zelar por aquilo que é teu. E uma das coisas mais preciosas que o Senhor deixou para nós foi a tua palavra. E nós estamos aqui, Jesus, lutando por ela. Eu sei que muitas são as dificuldades, muitos são os obstáculos que nos cercam. Jesus, a tua palavra diz que Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Mas nós somos a tua igreja, nós não podemos ser cegos. Nós somos a tua igreja, nós não podemos de maneira alguma fechar os nossos olhos para uma realidade que está acontecendo. E nós oramos, Jesus, e nós queremos dizer que a nossa nação, o Brasil, ele será um país próspero, sim. O Brasil será um país onde as pessoas, meu Deus, serão refugiadas, como nós estamos vendo. Pessoas de outros países podendo ser acolhidas na nossa nação, porque a nossa nação tem o suficiente para ela e para poder, meu Deus, doar para os outros. Nós estamos vendo pessoas fugindo de outros lugares por causa de perseguições, por causa de aflições, por causa de condições financeiras, econômicas ruins e vindo para o Brasil. País, meu Deus, que estão acolhendo essas pessoas e dando condições necessárias de cidadãos para que elas possam viver. Jesus, eu tenho certeza que quanto mais próspera for a nossa nação, mais pessoas esse país poderá acolher. E nós oramos, Jesus, e pedimos ao Senhor, coloca as tuas mãos sobre nós, coloca as tuas mãos sobre o Brasil, porque essa nação pertence ao Senhor, essa nação pertence a ti, e não serão os deuses estranhos que vão dominar essa nação, não serão os principados, as potestades que irão dominar essa nação. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, porque o Senhor escolheu essa nação, meu Deus, para algo grande, para algo enorme. O inferno não quer que isso aconteça. Mas a igreja do Senhor aqui no Brasil está crescendo. A igreja do Senhor aqui no Brasil é numerosa. A igreja do Senhor aqui no Brasil são mais de 70 milhões de pessoas. E essas 70 milhões de pessoas, elas se levantaram porque não aceitam mais o que vem acontecendo no Brasil. E nós aqui também somos um grupo pequeno, mas nós estamos unidos com esses 70 milhões. Nós fazemos parte desse número e nós estamos lutando também em oração, guerreando também em oração, porque nós queremos ver a mão do Senhor agindo sobre nós. Então, meu Deus, que a verdade, meu Deus, seja estabelecida. Que aqueles, meu Deus, que sejam fraudulentos sejam desmascarados. Os que estiverem com a verdade, meu Deus, que sejam, meu Deus, guardados pelo Senhor. É isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pai, nós oramos e nós agradecemos ao Senhor por esse culto. Muito obrigado por cada um que veio essa noite a essa casa de oração. Que o Senhor leve os teus filhos em paz, guarde-os e os livre em nome de Jesus. Dê uma semana abençoada, livre de qualquer situação ruim. Abençoe aqueles que não vieram essa noite a essa casa de oração, seja qual for o motivo. Meu Deus, que o Senhor esteja, meu Deus, sarando aqueles que porventura estejam doentes.
Que o Senhor esteja, meu Deus, dando vitória para aqueles que porventura estejam precisando, em nome de Jesus. Estenda assim a sua mão, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém.